Artigo Santo Antônio, o patrono dos Exus. Autor Pablo de Salamanca. Saudações aos umbandistas e simpatizantes. Este artigo é sobre a tradição de grande parte dos terreiros de Umbanda brasileiros, que é considerar Santo Antônio como patrono da linha dos Exus, também conhecida como a banda da esquerda no umbandismo. Entretanto, antes de falar mais diretamente sobre isso, assinalando os simbolismos que aproximam o santo católico dos Exus e Pombagiras, dentro do intenso sincretismo religioso nacional, fundamental é colocar uma síntese sobre a vida de Santo Antônio. Bem, ele nasceu e foi batizado como Fernando Antônio de Bulhões, em Lisboa, Portugal, a 15 de agosto de 1195. Pertencia à família nobre e rica, sendo filho único de Martinho de Bulhões, oficial do exército português. Sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. Antônio amava estudar e ficar em recolhimento. Com 19 anos, entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, para desgosto de seu pai, morando lá por 2 anos. Ali havia uma grande biblioteca e Antônio se entrega ao estudo e à oração. Depois, foi transferido para Coimbra, permanecendo lá por 10 anos, onde foi ordenado sacerdote. O dom da palavra logo se destacou no jovem padre agostiniano. Contudo, este não era o seu destino. Ainda em Coimbra, o padre Antônio conhece frades franciscanos, entusiasmando-se pelo fervor com que eles viviam o Evangelho, e, assim, pouco depois, torna-se Frei Antônio, mudando-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. Em certo ponto de sua jornada, Antônio fez um pedido para ir ao Marrocos, para pregar o Evangelho, o que lhe é concedido. No meio do caminho, porém, Frei Antônio adoece e é forçado a retornar a Portugal. Na sua viagem de volta, o barco é desviado e vai para a Itália, parando na Sicília, em um grande encontro de mais de 5.000 frades franciscanos. Lá, Antônio conhece pessoalmente São Francisco de Assis. Após este fato muito relevante, Frei Antônio passa 15 meses como eremita no Monte Paolo. Na sequência, São Francisco enxerga as qualidades de Antônio e o encarrega da formação teológica dos irmãos do mosteiro. Mais à frente, Frei Antônio é enviado a Roma para tratar dos assuntos da ordem franciscana com o Papa Gregório IX, que fica impressionado com a sua inteligência e eloquência. Bem, neste momento, os nossos irmãos umbandistas devem estar se perguntando quais os eventos e características de Santo Antônio que o conectam à linha dos Exus. Mas já chegaremos nesta questão logo após finalizarmos esta breve biografia do santo católico. Frei Antônio tinha uma força irresistível com as palavras, e São Francisco o nomeou como o primeiro leitor de teologia da ordem. Em seguida, colocou-o para ensinar seus alunos a pregar ainda melhor. Juntavam-se, às vezes, mais de 30.000 pessoas para ouvi-lo pregar. E comenta-se que muitos milagres aconteciam naqueles momentos. Após a morte de São Francisco, ele foi enviado a Roma para apresentar ao Papa a regra da Ordem de São Francisco.
A fama de Frei Antônio só crescia ao longo de sua curta vida, o que lhe traria títulos como o protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos e protetor dos pobres. Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos incompletos. Percebamos, portanto, que o dia 13 de junho, hoje dedicado ao santo, é o dia de sua passagem do plano físico para o espiritual, quando também se comemora, na Umbanda, como o dia dos Exus, quando se faz sessões específicas e oferendas especiais aos trabalhadores da linha da esquerda. A biografia de Frei Antônio aponta que aconteceram tantos milagres após sua morte que, 11 meses após, ele foi beatificado e canonizado. Quando seu corpo foi exumado, sua língua estava intacta. Este evento foi associado à comprovação de que as suas pregações eram inspiradas por Deus. A língua está exposta até hoje na Basílica de Santo Antônio, na cidade de Pádua. Neste momento do artigo, vamos à questão do sincretismo, isto é, a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. E, então, detalharemos as conexões simbólicas entre Santo Antônio e os Exus. O sincretismo entre os santos do catolicismo com a Umbanda e o Candomblé é, de fato, marcante. Entre eles está Santo Antônio, que na Bahia é sincretizado com Ogum. Já em Recife, há a referência de uma associação de Santo Antônio com Xangô. Todavia, na maior parte do Brasil, o santo está conectado a Exu, o Senhor dos Caminhos, sendo Santo Antônio colocado como patrono dos Exus. Desde o período colonial, na data de 13 de junho, os negros acendiam grandes fogueiras comemorativas, e o fogo é uma relevante energia simbólica de Exu. Ali eles cultuavam o santo e a Exu. Era a forma como podiam manter suas crenças tradicionais enquanto sincretizavam com o catolicismo. Então, com o tempo, o santo ganhou denominações adaptadas dentro da Umbanda. Santo Antônio de Pemba, Santo Antônio de Ouro Fino e Santo Antônio de Batalha. A partir de agora, vamos abordar as interações simbólicas da vida do santo cristão, bem como as qualidades atribuídas a ele com relação à linha de trabalhadores da esquerda, os Exus e Pombagiras. Santo Antônio foi um dos raros humanos encarnados que possibilitou a comprovação do fenômeno da bilocação, ou seja, realizou uma projeção da consciência carregando consigo bioenergias densas o suficiente para materializar-se em outro lugar, ser visto e interagir com outras pessoas. Conta-se que ele estava pregando numa praça de Milão, Itália, mas, ao saber que seu pai estava sendo julgado por um crime que não cometeu, encostou-se no púlpito e calou-se, aparecendo em Lisboa no mesmo instante para defender o seu pai, salvando-o da prisão. Em seguida, voltou a si em Milão, retornando a sua pregação às pessoas presentes. Esta possibilidade de transportar-se instantaneamente de uma localidade a outra é típica de Exu, o Senhor dos Caminhos. Em outras palavras, somente espíritos livres e com boa condição mental conseguem realizar este tipo de movimentação súbita no espaço físico e entre dimensões. O patrono dos Exus também é chamado Santo Antônio dos Pobres, devido à sua biografia revelar
que ele exerceu a humilde tarefa de cozinheiro nos conventos franciscanos. Por onde andava, distribuía pães aos pobres, escondido dos superiores. Portanto, o serviço aos mais desamparados aproxima o santo dos Exus, já que esses trabalham incansavelmente para aqueles em dificuldades financeiras, que estão à busca de emprego e pão para sua própria família. Exu e Pombagira abrem os caminhos para quem precisa de trabalho e pão. Na biografia do santo consta que ele promove o encontro de objetos perdidos, como no caso do anel do bispo de Córdoba, bem como de papéis do bispo Frei Ambrósio Catarino. Quantas vezes, em sessões da linha da esquerda na Umbanda, consulentes suplicam aos guardiões incorporados por encontrar algo. E muitas vezes aquilo que esteja perdido, um objeto ou um animal de estimação, reaparecem. Assim, é possível notar mais uma conexão. Bem, se diz que Exu é o mensageiro dos orixás. Esses trabalhadores espirituais são portadores de mensagens que vêm de mais alto, passam pelos médiuns encarnados e chegam até a pessoa que está necessitada. Santo Antônio era um exímio pregador. Quando exumaram o corpo do santo em 1263, 32 anos após o seu desencarne, os habitantes de Pádua descobriram a sua língua incorrupta, isto é, não se desfez. Desde então, o órgão repousa em um relicário especial, de onde recebe a veneração de inúmeros devotos e peregrinos até hoje, na Capela do Tesouro, na Basílica de Pádua. Outro título dado ao antigo frade franciscano é o de santo casamenteiro. Neste contexto, não é difícil correlacionar Santo Antônio com o trabalho de Exus e Pombagiras, que, frequentemente, são procurados por pessoas solitárias que desejam ter um companheiro ou companheira. Aliás, é sempre bom lembrar que os Exus não fazem amarração amorosa, mas sim os quiumbas. O que a linha de esquerda pode realizar dentro da lei maior é atuar na atração ou aproximação de pessoas que têm alguma afinidade natural para se unirem. Se atribui ao santo também um poder intercessório de cura. Um bom exemplo é o que relato a seguir. No meio de um sermão de Santo Antônio, surgiu um louco, com voz alterada e gestos desordenados, perturbando os ouvintes. Repentinamente o louco disse: "Não sossegarei enquanto aquele homem", e apontou para o santo, "não me der o cordão que usa na cintura". Antônio retirou o cordão e, com ele, envolveu o louco, que acerenou-se, sendo dado como curado. Nós, espiritualistas, entendemos que muitos problemas psíquicos são causados ou incrementados pela presença de espíritos obsessores. A linha dos Exus atua intensamente neste tipo de cura, pois agrega entidades especializadas na retirada e encaminhamento de desencarnados perturbados. Não é à toa que Santo Antônio é patrono dos Exus. Por último, aponto mais uma conexão entre o santo e os nossos compadres. Vejamos a imagem em tela que está na igreja de Santa Maria de Azurara, templo católico localizado no município de Vila do Conde, distrito do Porto, Portugal. A pintura retrata Santo Antônio retirando uma alma perdida do purgatório, que, de certa forma, equivale ao umbral dos espíritas. Este tipo de ação é algo comum aos Exus e Pombagiras, vinculados às santas almas benditas.
Esses guardiões são especialistas no encaminhamento de espíritos sofredores e presos às camadas mais baixas do plano astral. Finalizo este artigo deixando um abraço a todos os umbandistas e simpatizantes. Laroye Exu, salve Santo Antônio de Pemba, nos proteja e nos inspire nos caminhos da vida.